Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História. Agora no assunto, período joanino. Vamos falar sobre a vinda da família real e o reinado de Dom João VI aqui no Brasil. Bom, não sei se vocês perceberam uma diferença na aula de hoje, né? Eu acho que não perceberam, estamos com a camisa nova, oficial do curso. Olha aí essa beleza. Olha ali, babem aí com isso daí e vamos ao que interessa. Pessoal, nas nossas últimas duas aulas, nós falamos sobre as revoltas emancipacionistas do período colonial, correto? Falamos sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que foram movimentos que mostravam claramente a insatisfação do povo naquela época com o colonialismo. Mostravam que eles já estavam de saco cheio dessa subordinação que eles tinham que ter a Portugal. E de uma certa forma, mostravam também que isso não ia durar muito tempo mais. Na aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre isso daí. Porque o período joanino, ele é meio que um período de transição, sabe? Entre o Brasil colônia e o Brasil império. Ou seja, aqui no período joanino, a gente começa a dar fim ao período colonial e também começa a abrir as portas para o período imperial brasileiro. E ao longo dessa aula vocês vão entender o porquê eu estou falando disso. Porque muita coisa vai acontecer, pessoal, em muito pouco tempo. O Brasil sofre muita mudança em menos de 20 anos ali. A gente vai ver que do nada chega a família real e toda a corte portuguesa para simplesmente morar aqui no Brasil. E a partir disso, irmão, a virada de chave acontece, beleza? Então, sem mais enrolações, para a gente seguir logo com esse assunto, vou pedir rapidamente para você seguir o curso nas redes sociais, porque lá tem muita coisa boa para contribuir ainda mais com vocês, beleza? Outra coisa, pega seu material de anotação, copia tudo que aparecer em caixas de texto aqui, desliga suas notificações, esquece o cocota e a cocota e vamos lá. Como eu já comentei, em um certo dia, Dom João VI, junto com a família real e toda a corte portuguesa, chegaram aqui no Brasil e disseram, viemos morar com vocês, meus queridos. Aí tu, aluno chato do jeito que deve ser, deve estar aí perguntando, Caio, olha só, eu sou patriota, tá? Eu acredito que nossos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, acredito em tudo isso. Mas eu também não sou ingênuo. Eu sei que o rei não sairia do seu conforto lá de Portugal para vir morar aqui no Brasil sem mais nem menos. O que está acontecendo aí? O que houve? Excelente ponto, aluno. É exatamente isso que você precisa estar se questionando. Mas olha só, para a gente entender a vinda da família real de Portugal para o Brasil, antes a gente precisa entender o que está acontecendo na Europa, né? O contexto que a Europa estava vivendo naquele momento. Principalmente a França, porque lá assumiu o poder um homem chamado nada mais, nada menos que Napoleão Bonaparte. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Mas fazendo um breve resumo de como ele assumiu o poder lá, a França vinha enfrentando alguns conflitos por conta da Revolução Francesa. A influência que a França estava causando nos outros países não foi muito de agrado, né? Então ela provocou algumas investidas contra ela. E, impressionantemente, a França vinha tendo vitórias enfrentando vários países. E quem se destaca militarmente nisso daí foi Napoleão Bonaparte. Então ele aproveita esse momento sensível que a França está vivendo, né? E também a visão heróica que o povo tinha sobre ele, e toma o poder na França através de um golpe de Estado. Quando ele toma o poder lá, sob a sua liderança, o exército francês se fortalece muito, ao ponto de se tornar até o mais temido no continente europeu. E aí que tá. Por conta dessa força militar, ele consegue fazer da França uma potência europeia naquela época também. E por quê? Porque, querendo ou não, sendo temido militarmente, ele conseguia ter os países europeus nas mãos dele. E, logicamente, isso vai trazer vantagens nas suas relações comerciais. Além
dos países que ele conquistava e colocava um amigo ou um familiar para governar e expandia assim seu império. Porém, pessoal, apesar de todas essas conquistas e de todo esse crescimento, Napoleão Bonaparte ainda não estava contente. Ele ainda enxergava um problema que impedia a França de avançar economicamente. E esse problema aí se chamava Inglaterra, o maior centro capitalista e industrial do período. Foi o país da primeira Revolução Industrial, né? Então, claramente, os manufaturados ingleses estavam muito em alta nesse período. E por conta disso, Napoleão para e pensa: cara, se eu quero elevar as relações comerciais francesas, eu preciso dar um jeito de acabar com esse mercado inglês. Então, Napoleão Bonaparte, militar do jeito que era, de primeiro momento vai tentar o confronto direto contra a Inglaterra. Porém, pessoal, a posição geográfica da Inglaterra só permitia batalhas navais. Não tinha como o exército francês chegar até a Inglaterra, a não ser por mar. E o que acontece? O exército napoleônico é realmente muito forte. A marinha não o suficiente para derrotar a marinha inglesa. E por conta disso, Napoleão sai derrotado na Batalha de Trafalgar. Mas não acaba por aí, tá? Napoleão para de novo e pensa: olha, beleza, já entendi que eu não consigo derrotar a Inglaterra em um confronto direto, porque a minha marinha não é forte o suficiente para isso. Porém, eu posso proibir todos os países do continente europeu de fazer comércio com a Inglaterra, porque o meu exército, ele sim é forte para derrotar qualquer um desses países. E é com esse pensamento que surge o bloqueio continental de Napoleão, que era uma proibição a todos os países da Europa de ter qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. Mas aí você me pergunta: Caio, tá bom, entendi isso daí, mas o que é que isso tem a ver com a nossa história? O que isso tem a ver um rei e a família real portuguesa vir para o Brasil? Pessoal, tem a ver que com essa história de bloqueio continental, Dom João VI ficou numa corda bamba, para falar a verdade. Tá? Então ele tenta ficar o mais neutro possível. Por quê? Entendam que Portugal não tinha condições de se indispor com ninguém nessa época. Ele não podia nem se indispor com a França e nem com a Inglaterra. Então veja bem, se ele se recusa a aderir ao bloqueio continental, o exército de Napoleão vem, a chibata canta. Porém, a gente tem que lembrar também que Portugal é um país litorâneo. Então, se ele adere a esse bloqueio continental, a marinha inglesa também pode vir, além do fato de Portugal depender das relações comerciais que ele tinha com a Inglaterra. Pois bem, diante desse beco sem saída que Portugal se encontrava, esse fogo cruzado aí, Dom João, ele vai tentando se manter neutro o máximo que consegue. O problema é que ficar neutro não era uma opção. E a partir do momento que ele continuava suas relações comerciais com a Inglaterra, ele automaticamente já estava se indispondo com Napoleão Bonaparte. E por consequência disso, o exército francês invadiu Portugal com apoio de tropas espanholas. E Dom João VI, junto com a família real e toda a corte portuguesa, fugiram para o Brasil sob a proteção de uma esquadra naval inglesa. Importante saber também que a chegada ao Brasil foi na região da Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808. Beleza, descobrimos os motivos que fizeram com que o rei, a família real e toda a corte portuguesa se mudassem de Portugal para o Brasil. Acredito que agora vocês têm uma noção bem ampla do contexto disso tudo até chegarmos até aqui, correto? Agora olha só, pessoal, pensa comigo uma coisa. O rei de Portugal, o cara que manda nessa bodega toda, veio morar na colônia do Brasil. Agora ele vai ver e viver toda a nossa realidade. Algum de vocês tem dúvida de que isso vai fazer com que muita coisa mude aqui? Muita coisa seja mexida, tanto na nossa política interna quanto na nossa política externa? Não, né? De agora em diante, vamos começar a estudar sobre isso daí. Os principais pontos do reinado de Dom João VI aqui no Brasil. E você já pode anotar aí, primeira coisa importante, é que assim que o rei chegou, em 1808 mesmo, ele já decretou a abertura dos portos às nações amigas. E que isso significa que a partir de agora, o Brasil tem autonomia para comercializar diretamente com outros países. Acabou aquele lance de ter que passar por Portugal, né? A gente lembra que com o Pacto Colonial,
a gente só poderia comprar de Portugal e vender para Portugal. Agora, ó, acabou isso. O Brasil ganhou autonomia para comercializar diretamente com os países das Nações Amigas. E isso pode simbolizar o início de uma emancipação do Brasil de Portugal, tá? No ano de 1808, Dom João vai decretar também a liberdade fabril, ou seja, liberação da atividade industrial e de instalações de fábricas aqui na colônia. Para quem lembra, isso é o fim daquele alvará de Dom Mariá, que foi decretado em 1785, proibindo qualquer atividade manufatureira aqui no Brasil. Ou seja, a partir de agora o Brasil pode tentar se industrializar, mas eu já adianto que não vai dar muito certo, tá? Essa liberação fabril não muda muita coisa, até por conta da abertura dos portos às Nações Amigas, que acaba inundando o Brasil de manufaturados ingleses a baixos custos e dificultou aí uma possibilidade de concorrência nacional. Outra coisa, pode anotar aí também que em 1810 foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação. O que eu quero que vocês entendam aqui é que a íntegra desse tratado se resumia basicamente em fornecer vantagens comerciais para a Inglaterra. Olha só, com esse tratado ficou estabelecido que a tarifa alfandegária sobre os produtos ingleses seria de 15%, sobre os produtos portugueses, 16%, e sobre todos os demais países, 24%. Caio, peraí. Tu tá me dizendo que o imposto que era colocado sobre os produtos portugueses ficou mais alto do que o imposto que era colocado sobre os produtos ingleses? Sim, pessoal, exatamente isso. Até Portugal, nossa metrópole, saiu perdendo nesse tratado de 1810. E isso representou aí uma aniquilação da burguesia mercantil portuguesa em relação ao comércio com o Brasil, além também de dificultar o nosso processo de industrialização. Agora, em relação à cultura, artes e novidades, o governo de Dom João representou, tá? Fazendo uma propaganda do cara aí, porque nessa ele merece. Vamos lá, principais coisas que surgiram aqui no Brasil nessa época. Já anota aí. Academia Real Militar, 2 escolas de medicina, uma no Rio de Janeiro e outra na Bahia, Jardim Botânico, Imprensa Real, Teatro Real, Biblioteca Real, Banco do Brasil e Casa da Moeda, Academia de Belas Artes e teve também no ano de 1816 uma coisa chamada Missão Francesa, que foi a chegada de muitos artistas e professores estrangeiros. Agora olha só, presta atenção aqui, que o que eu vou falar agora é extremamente relevante no nosso estudo. Ok? No ano de 1815, o nosso queridinho Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. Ou seja, a partir de agora a gente deixa de ser colônia e adquire autonomia administrativa. Irmão, vencemos, pô. E os portugueses do lado de lá, ó, se bufando de raiva. E falando neles, você já pode anotar aí, claro, houve insatisfação por parte dos portugueses. E por quê? Pessoal, pensa bem. Se vocês notarem bem essa situação, vocês vão conseguir perceber que está acontecendo uma inversão colonial, na verdade. Porque antes o rei reinava em Portugal e explorava a colônia do Brasil. Agora, o rei está no Brasil, que não é mais colônia, ele reina no Brasil, ele está evoluindo o Brasil, está enxergando os interesses do Brasil e reina também em Portugal. Conseguiu pegar a ideia? E só para vocês terem ciência do porquê essa elevação repentina do status do Brasil, isso vai acontecer por conta do Congresso de Viena. Foi uma reunião das principais potências europeias depois da queda de Napoleão Bonaparte. E o que acontece? Para não chegarem lá e acusarem Dom João de ter fugido do seu reino em um momento de guerra, que era uma acusação que podia pegar muito mal, sabe? E fazer com que ele até perdesse o seu trono, ele parou e elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. E agora ele pode falar, irmão, vocês estão equivocados. Eu em nenhum momento fugi. A única coisa que eu fiz foi me deslocar de um lugar do meu reino para outro lugar do meu próprio reino. Pegaram a ideia? Então, mudando de assunto aí, saibam que no período joanino também teve uma revoltinha aí, né? Uma revoltinha sempre de lei, sempre tem umazinha. E essa aconteceu no ano de 1817, e ficou conhecida como Revolução Pernambucana. Tem autor que nomeia essa revolta como
Insurreição Pernambucana. Não é muito usual para a gente não confundir com aquela luta contra os holandeses que aconteceu em 1645. Vocês lembram, né? Então, não é muito usual a gente usar esse termo insurreição por conta disso. Porém, nas suas questões, no seu concurso, pode aparecer. Então apareceu lá, Insurreição Pernambucana. Veja bem o contexto que a questão está falando, para você saber a qual revolta ela está se referindo, ok? Agora, o motivo para esse movimento acontecer foi porque o Nordeste estava passando por um momento muito difícil economicamente. E, cara, juntou muita coisa para quebrar eles mesmo. Em 1816, teve a grande seca lá e gerou muita fome. O açúcar e o algodão, que eram forte do comércio deles, estavam desvalorizados no mercado externo. E para piorar tudo, os impostos só subiam para sustentar a corte portuguesa que estava morando no Rio de Janeiro. Bom, esses motivos foram estopim para essa revolta acontecer. E eles iniciaram o movimento com o objetivo de proclamar uma república com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que inspiraram a Revolução Francesa. Mas saibam também que não deu em muita coisa, tá? O movimento logo foi esmagado pelas tropas governamentais. E é isso que a gente precisa saber sobre Revolução Pernambucana. Agora, pessoal, a gente está partindo para o último assunto dessa aula. Para fechar período joanino de uma vez, vamos falar agora sobre a Revolução Liberal do Porto de 1820. Pessoal, esse foi um movimento que aconteceu em Portugal, tá ok? Foi uma insatisfação dos portugueses, primeiramente porque o rei não estava governando lá. Mesmo depois da queda de Napoleão Bonaparte, toda aquela confusão na Europa ter se acertado, Dom João VI simplesmente não quis voltar. Ele preferiu ficar aqui no Brasil. Conheceu a vibe carioca, né? Estava andando ali em Copacabana todas as manhãs, então não quis sair. Enquanto os portugueses, bolados com ele. Outra coisa, Portugal também estava passando por um momento de muita dificuldade econômica. Já estava ruim. E a gente viu que nesse meio tempo ele perde o monopólio comercial que ele tinha com o Brasil. Então a gente sabe que ficou pior ainda. E além disso, nesse momento os ideais iluministas estavam em alta lá na Europa. Então juntou uma coisa na outra, tudo se misturou e eclodiu a Revolução. E eu já adianto que esse movimento deu mais que certo, tá? Eles conseguiram tomar o poder em Portugal. E por conta dos seus ideais iluministas, houve a elaboração de uma nova Constituição com um caráter mais liberal, ou seja, limitando o poder de Dom João VI. Entre os principais motivos desse movimento estava a recolonização do Brasil e a anulação da autonomia administrativa brasileira. E o que acontece? Para eles poderem fazer isso, é claro, o rei precisa retornar para Portugal. Como Dom João VI não queria voltar e só enrolava para continuar aqui, de uma forma muito carinhosa, algumas tropas estacionadas no Rio de Janeiro o convenceram a voltar, de uma forma muito carinhosa, tá? Então, em abril de 1821, Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa seu filho Dom Pedro como príncipe regente. E com esse retorno se dá fim ao período joanino. Na próxima aula, que é uma aula importantíssima por sinal, vamos ver um pouco dos trâmites de Dom Pedro I e o Brasil entrando em um novo período de sua história, que é o Brasil Império, ok? Então é isso, te vejo na próxima aula. Foi um prazer, tamo junto e tchau, tchau.